Olá, gente peregrina, olá, gente membresina, nós caminhantes por estas estradas árduas dos caminhos exegéticos, cá voltamos para visitar Gênesis 16:11. Estamos ficando impacientes porque esse narrador não nos conta, afinal de contas, o que raios pretende para Hagar. Será hoje? Gênesis 16:11. E ele disse para ela, o anjo de Yahvé disse para ela: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, e chamará o nome dele Ismael, porque ouviu Yahvé a tua humilhação. Chamar é ouvir, mas com aquela preposição el, tá vendo? Esta palavra aqui, chamar, é ouvir, mas ele é um verbo com muita predicação e com muita regência. Dependendo da preposição que ele use, significa uma coisa. Então, aqui, chamar, mas regido pela preposição el, é prestar atenção, dar atenção. Então, chamar el a tua humilhação. E Yahvé prestou atenção na tua humilhação. O nome de Ishmael guarda realmente as consoantes desse verbo. Mas que coisa interessante, né? Se você pega Ismael, El, é constituído com as consoantes do nome de El, assim como os abramitas são El Shaddai. Então, Ismael é El ouviu. Agora, na explicação da narrativa, inclui-se o nome de Yahvé. Ó. Separa o verbo de El e ressignifica El. Olha a jogada. Então, está assim, ó, Ishmael. Ao pé da letra, ouviu El. Agora, quando ele vai dar a explicação doméstica, é I chamar Yahvé, El, mas El aí não é mais El, é outra palavra. El é o Deus El, pai de Baal, e El aqui já é a preposição. E onde estava o Deus El, agora aparece Yahvé. No nome Ismael, como em Israel, El, o Deus cananeu. Mas agora El já virou Yahvé. A pergunta que eu faço, então, é: eu vou dar passos amplos. Voltemos ao verso anterior. O texto dizia, Yahvé falando para Hagar, a tua semente. A tua semente se aplica a uma mulher? Será se o nosso narrador tem uma tradição escrita de que a semente de Abraão era Ismael? Os abramitas, a gente viu lá em Gênesis 6, de 2, 3, eram adoradores de El Shaddai, não adoradores de Yahvé. Conhecemos a operação, os sacerdotes transformam Yahvé em El Shaddai e obrigam os camponeses a adorar El, na verdade, Yahvé. Agora nós temos uma narrativa em que a expressão a
tua semente darei esta terra, a tua semente será inumerável. Será se estamos diante não de uma tradição paralela, mas da própria tradição dos camponeses? Será se essa narrativa tem por função resolver definitivamente a pendenga com os camponeses? Os camponeses originalmente dizem que a terra é deles, porque a terra é de Abraão e eles são semente de Abraão. Os judaítas do templo roubam essa identificação e dizem: Abraão é nosso pai. Mas o problema é que Abraão é pai também dos camponeses. Será então que o narrador está pegando a declaração dos camponeses de que eles são sementes de Abraão e que Abraão, a semente de Abraão, seria inumerável? E estão fazendo duas operações? Numa, eles assumem que esse povo é semente de Abraão, mas constroem uma narrativa de que não é a mãe dos judeus. Então, aceita que eles são filhos de Abraão, mas inventam toda uma história sobre Hagar, a serva egípcia, violenta, chocadeira, camisinha de Yahvé, camisinha de Abraão. E de outro lado, eles assumem, tomam para si a descendência de Abraão e constroem uma genealogia para distingui-los daquela comunidade abraamita pela mãe. Então, será se nós estamos o tempo todo diante da tradição camponesa sendo transformada politicamente? Será se essa era a tradição original? Se aí está, não em estado bruto, mas já transformado, mas transformado de tal forma que o camponês reconheça a sua tradição aí e seja obrigado a ressignificá-la. Eu sou descendente de Abraão, minha mãe então é Hagar, ela era egípcia, nós somos sementes de Ismael. Já o pessoal de Jerusalém é semente de Abraão, eles são judaítas, são semente de Isaac. Essa é a função? Não vou bater martelo, estou tão aturdido quanto vocês. Porque a hipótese alternativa seria uma terceira comunidade. Porque até aqui, se você tem acompanhado a tenda do necromante dia a dia, você sabe que nós havíamos assentado o fato de que há uma tradição abraamita, há um grupo social judaíta, que não tem nada a ver com a abraamita, e lá no norte tem uma tradição israelita. Israel é destruído, os israelitas vêm para o sul, se juntam a abramitas e judaítas, dependendo da classe social. Se são pobres, se misturam com os abramitas, se são da classe dominante, se misturam com os judaítas. Depois do cativeiro babilônico, então, você tem duas categorias: a classe dominante que está em Babilônia e os abramitas que estão em Jerusalém. A disputa sobre a terra começa. E a disputa, nós já vimos várias vezes, incide sobre Abraão. Os abramitas declaram que são descendentes de Abraão. Agora, os judaítas inventam que são. E a invenção é só você assistir aos vídeos de Abraão aqui na tenda do necromante. Mas é preciso que os judaítas tanto declarem que são filhos de Abraão, mas que eles, sendo filhos de Abraão, têm direito da terra, mas não os camponeses, que são, ao mesmo tempo, filhos de Abraão. Então, eles dizem: vocês são filhos de Abraão por outra mãe. Nós somos filhos de Abraão por nossa mãe. Se for assim, precisamos acompanhar qual é o destino que será dado a eles. O que será dito deles? Vamos prestar atenção. Começo a achar que pegamos o fio.
começo a achar que a função dessa narrativa é controlar ideologicamente a tradição dos próprios abramitas para usar a tradição dos abramitas retoricamente contra os próprios abramitas. Ismael representa os abramitas, os camponeses. Agar é aí apresentada como a mãe egípcia dos camponeses. Faz sentido? Há um risco aí, de tal forma que eu vou repetir. Ou há uma terceira comunidade invocando a paternidade de Abraão, mas quem seria? Porque a gente o tempo todo estava pensando assim, aos judaítas, aos camponeses e agora aos ismaelitas, saídos da onde? Mas e se não? E se os ismaelitas são os camponeses? E se nessa narrativa, quem representa Ismael são os abramitas, os camponeses, semente de Abraão. Com isso, não há três comunidades em conflito pela terra. Há duas. Aquelas que a gente já havia observado há tanto tempo atrás. Será? Não vamos estabelecer nada de forma contundente. Vamos nos deixar excitar, porque o trabalho intelectual é tão excitante quanto qualquer jogo de computador, quanto qualquer diversão, quanto qualquer filme. Quem não se excita com o trabalho intelectual é porque o faz como atividade obrigatória. Já viu o aluno entusiasmado com o trabalho de escola? Aqui a gente se entusiasma com o trabalho intelectual, como adolescente se entusiasma com sexo. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o seu vídeo, esse vídeo, com a sua rede de contatos e torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. E sempre volte para tomar uma xícara de café. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos ver se o que será dito de Ismael permite que a gente continue com essa hipótese que vislumbramos aqui e agora.